Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para uma revisão, né, que acontece aí da nossa avaliação. A primeira avaliação que acontece amanhã, sábado, né, pessoal? Dia 25 de setembro, conforme é o nosso calendário, tá? Quero agradecer vocês aí que estão nos acompanhando, tá? E nós vamos falar um pouquinho como que vai ser a prova, tá? Então eu vou fazer uma revisão aqui, é uma revisão bem rápida, tá? Porque não deixa de ser aí já o conteúdo ministrado, mas se porventura aí tiver alguma dúvida, vocês podem estar aí nos perguntando, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a contabilidade na prática, né? Principalmente aí, seja da construção civil em geral, e isso é muito importante a gente saber, tá? Segundo Costa, pessoal, ele já trata sobre a questão do conceito básico, tá? Principalmente aí do que se vem, né? Do que se tem, do que se vem essa relação, né, da contabilidade com a construção civil. Mas primeiro a gente tem que entender de uma forma o que é a contabilidade, tá? Então Costa fala que é a ciência do patrimônio individual, tá? Que vai estudar a dinâmica, a estática, tanto quantitativa e qualitativamente de uma organização, principalmente as suas causas e efeito, tá ok? Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente sempre pede essas definições, tá? Então estudem, não deixe de dar mais uma olhada aí nos slides que a gente passou para vocês e porventura se tiver alguma dúvida, né, alguma pergunta, vocês podem estar aí nos questionando, tá bom? Seja aqui pela nossa aula que a gente está, né, basicamente passando para vocês. Pode ser aí via e-mail, via WhatsApp, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês, beleza? Primeiro a gente inicia falando, né, os conceitos da obra da construção civil. O que é? Né? A gente pode definir como a construção, é a construção. Quando se fala conceitos básicos, pessoal, nada mais é da obra da construção civil, é uma construção, que pode ser por demolição, reforma, ampliação ou qualquer outra benfeitoria, tá? E os serviços da construção civil são aqueles prestados no ramo da construção civil em si, tá? Dentro aí dessa parte, né, da construção civil, nós temos aí os serviços que são executados de forma por empreitada ou sob administração, tá? O que seria isso, né? Nós temos aí dentro desses contratos, que nada mais é do que aquele celebrado entre o proprietário e o incorporador, ou seja, o dono da obra, que ele pode ser o quê? Empreitada total e parcial, tá? Pessoal, lembrando que é uma revisão, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui os slides, porventura, se tiver dúvida, vocês podem estar nos questionando posteriormente, tá bom? Pessoal, empreitada total nada mais é do que aquela responsabilidade direta para a execução de todos os serviços, seja ali de uma escavação, tá? Da sapata, da viga baldrame, ou seja, da fundação de início da obra até a finalização. Com ou sem o fornecimento do material, né? Também exclusivamente com uma empresa construtora, com o registro do CREA de um profissional habilitado e o objeto é a indústria da construção civil, tá? Então é considerado empreitada total quando tem repasse integral do contrato, né? Como vocês vão ver aí parcial posteriormente, quando é constituída por um consórcio também, ou empreitada por preço unitário ou tarefa. Aí entra a questão da licitação, tá? Contrato com a administração pública, que envolve a lei 8.666/93, tá? E aí nós temos a empreitada parcial, tá, pessoal? O que é empreitada parcial? Nada mais é do que aquela prestadora de serviço que vai executar uma parte, já fala, né? Parcial, tá? Com execução da parte da obra, com ou sem fornecimento de material, tá? Então é considerada aquela que tem um contrato, tá? Com empresa sem registro no CREA também, é o chamado de empreitada, tá? Empreitada, pessoal, nada mais é do que uma parte da construção, não é o todo, tá? Com contrato, a empresa pode estar registrada no CREA, com habilitação apenas para execução de algum serviço, seja a parte elétrica e hidráulica, ou alguma execução de finalização, né, da obra, tá? E dentro disso, pessoal, nós temos aí a questão, né, na contratação, principalmente da empreitada parcial, na contratação do consórcio, não seja atendido o disposto de que a empresa líder seja construtora, ou seja, aquela que já foi contratada para executar o serviço como um todo. Tá? Aí entra a questão da reforma de pequeno valor também, e existe aquelas subempreiteiras que fatura diretamente com o proprietário, ou seja, a parte da obra, com o dono. Tá? Então tem aí essa questão da diferença, né? Empreitada total ou parcial. Parcial são os serviços já pré-definidos. O que é o contrato de subempreitado, pessoal? Aquele celebrado, né, junto com a empreiteira ou qualquer empresa subcontratada para executar um serviço, com ou sem fornecimento aí do material, tá?
Tem o contrato por administração, isso já foi falado na nossa aula, só recordando. Contrato por administração nada mais é do que aquele né, que eu acabo basicamente aí contratando uma empresa apenas para administrar, tá? Então ela vai administrar e posteriormente vai contratar outras empresas para executar o serviço, tá? Temos aí o reconhecimento dos serviços, então são aquela questão da medição dos serviços que são realizados, né, em vista aí do progresso físico, ou seja, o acompanhamento do que já foi executado. Então, de acordo com o cronograma financeiro que já foi estipulado e percentual dos custos incorridos, tanto aí o custo total estimado como contratado. E o percentual também do progresso, né, que a gente fala, físico da obra, ou seja, conforme você vai executando, conforme você vai fazendo, dentro do valor contratado, se tem aí o pagamento, tá? Dentro da contabilização, então, existe aí alguns custos, né, que a gente fala da contabilização da construção civil, então a gente passou para vocês como que se faz o lançamento do débito e crédito de aquisição de materiais. Temos a questão da remessa para utilização de obra, pelo inventário do material não utilizado, também os materiais indiretos. Posteriormente, a gente vai estar vendo sobre essa questão, tá? A gente falou um pouquinho sobre o percentual de progresso físico acumulado, seria aquela questão da execução em si. Isso é muito importante, tá, pessoal, para a gente cuidar. Por quê? Basicamente tem aquelas questões, né, que às vezes você paga antecipado por um serviço não executado e às vezes a pessoa dá o calote, né, não executa conforme o combinado, tá? Tem aí empreitada com cobrança por cronograma financeiro, aquilo que eu falei para vocês, então exige, né, um acompanhamento, isso é primordial. Vocês como futuros contadores aí, quer trabalhar nessa área, tem muito emprego, tá, pessoal? Tem muito serviço e é importante a gente verificar essa situação, tá? Depois eu passei sobre a questão do lançamento, tá? Do recebimento conforme o cronograma financeiro. Então, debita, acredita. Isso aqui a gente, posteriormente, nós vamos fazer exercícios, como eu falei para vocês, não agora, tá? Pela medição dos custos incorridos e pela compensação ali do adiantamento dos clientes. É importante a gente entender essa parte, tá? Por enquanto, na prova, a gente não vai fazer questões difíceis para vocês estarem fazendo. Lembrando que a prova é uma prova objetiva, com alguns conceitos, alguns dados que a gente já passou para vocês na nossa aula, tá? Tem aqui as empreitadas de obra com duração menor que 1 ano, tá, pessoal? É importante a gente verificar essa questão. Existem as obras em consórcio de empresa, tá? Basicamente, nós temos aí, dentro dos tópicos principais, a empreitada por consórcio, parcial, total, administração, que são os mais comuns que ocorrem, tá? Que aí a gente vai fazer o lançamento conforme a empresa contratada, tá? E nós temos aí as definições, né? O que é a construção civil que a gente já falou? Pode ser uma demolição, uma construção, uma reforma, entre outras. Então a gente fala que a construção civil é um dos setores mais importantes, tá? Desde a promoção do bem-estar das pessoas até a questão do desenvolvimento de cidades, tá? Que tem uma participação tremenda, principalmente no PIB, né? No Produto Interno Bruto. Então é necessário a gente acompanhar essas partes de execução de obra que a gente se fala tanto de custo, tá? Então a gente fala sobre a questão aí de uma reportagem que teve sobre a sondagem indústria da construção, sobre esse desenvolvimento, ou seja, a cada ano que passa a gente vê que a construção ela não para, não se estabiliza, ela aumenta, por isso que a gente vê essa questão dos preços, né? Principalmente aí aumentarem, tanto do cimento, a matéria-prima em geral, tá, pessoal? Por quê? Por causa desse índices de aumento de construção civil, seja reforma, construção nova, entre outras, tá? A contabilidade na construção civil ela vai ajudar alguns itens, como o quê? Indicar quais são os regimes tributários mais adequados para uma construtora ou incorporadora, tá? Estabelecer os melhores modelos de contratação dos diferentes profissionais, que a gente passou para vocês também, dentro, né, do contexto, dar uma visão sobre os conceitos contábeis no acompanhamento e o controle dos custos em geral. Lembrando que eu falei para vocês que em algum momento aí vocês já ouviram falar de contabilidade de custos, né? Aqui a gente fala mais da parte, né, de gestão, alguma coisa que envolve, né, a elaboração desse custo, tá, pessoal? Então, o lançamento do débito e crédito, eu acredito que você já tem conhecimento. Como eu passei aí o plano de contas da construção civil, tá? Então, aqui são alguns detalhes nessa imagem que vocês estão vendo aí, a estimativa de custo, né, por etapa da obra. Então, a gente mostrou, falou qual que é a etapa da obra que tem um maior consumo, ou seja, tem um maior custo. Se a gente for ver aqui, ó, acabamentos, chega em torno de 20 a 38%. E o menor, né,
fundações. Tem a limpeza e retoque, por final, mas dentro da construção civil, que faz ela ficar em pé, são as fundações de 3 a 7%, tá? Aí também tem a questão da cobertura, mas o que envolve aí a parte da fundação, tá? Pessoal, a gente sempre fala, é bom fazer a gestão contábil, para quê? Para evitar turbulência, tá? É importante a gente verificar essa situação, tá? Dentro da construção civil, pessoal, nós temos também aí que ter as declarações, como o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Fiscal, para conquistar o equilíbrio do mercado e o governo. Então, é uma importância grande da gestão, principalmente da construtora. Existem alguns passos, né? Primeiro de tudo, preparar o orçamento, escolher o tipo de tributação, planejar a escrituração, elaborar e apresentar demonstrativo, e também a questão da liberação de documentos, como a CND e também o ABITS, tá? Então, existem alguns detalhes que vêm aí interessar, principalmente por empresário dessa área, tá? Então, é importante ter a escolha certa da tributação, o tipo de contrato e o auxílio da contabilidade na gestão como um todo da empresa, tá? Bom, primeiro de tudo que a gente fala, alguns detalhes que fazem a diferença também, que envolve, pessoal, é escolher a tributação mais vantajosa, porque existe uma tributação específica aí para a área da construção civil, tá? Então, tem aí os tipos de empresa, os portes, né, os faturamentos, que aí a gente tem o especial RET, que é o regime especial de tributação, principalmente aí que foi aí que surgiu, na verdade, para essas empresas construtoras imobiliárias, ou seja, é um regime diferente para um pagamento unificado aí dos impostos, tá? Falamos um pouquinho do MEI, microempreendedor individual, do super simples, tá? Falamos aí também sobre a questão do lucro presumido e lucro real, tá, pessoal? Então aqui a gente só está fazendo um resumo geral, que é importante vocês darem uma lida, tá? Sobre a questão do faturamento, tá? Então é importante dar uma lida. Por quê? Porque são essas perguntas que a gente vai estar passando para vocês na nossa avaliação. Falamos um pouquinho do RET, né? Sobre essa questão aí, principalmente é um regime que oferece a líquida de 4 a 6%, então ele é um diferencial justamente por causa disso, tá? Então é importante a gente dar uma lida posteriormente, tá ok? Temos aí o tipo de contrato de construção que vai condicionar alguns tributos, então existe aí a questão de duas modalidades principais, a empreitada e a POC, que é o percentual de obra concluído, ou seja, fez, recebeu. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Então, pessoal, como eu sempre falo, as construtoras imobiliárias que trabalham com opções com um exemplo aí de pré-moldados, conseguem aproveitar uma melhor contratação, tá? É importante a gente analisar sobre essa parte do contrato, os tipos de materiais, o tipo de produto que eu estou oferecendo. Temos o POC, né? Então, a cada etapa concluída, se faz o faturamento e, posteriormente, se faz o pagamento, tá? Dentro da contabilidade na construção civil, nós temos os 4 controles da contabilidade, tá? Então, nós temos aí a questão que a gente vai passar para vocês aqui, principalmente esses detalhes que envolvem a construção civil, que a gente não saberia dizer se a gente não colocar essas definição, tá? Então, quais são os 4 controles? Primeiro, pessoal, controle de orçamento. Isso é primordial para que não saia, não fuja do que foi planejado, tá? Orçamento. Faça um orçamento dos gastos que você vai ter numa construção civil, tá? Segundo, pessoal, controle do uso de insumos, tá? Então é importante controlar essa parte do sistema de gestão, controle de uso de insumos, é importante para que não esteja problema de materiais no futuro. Terceiro, controle de alocação de pessoal. Também, né? Valorize o seu colaborador. Por quê, pessoal? Existem obras que existem grandes rotatividades. Nessa rotatividade acaba perdendo aí grandes profissionais. Por quê? Relacionada à questão também de salário, tá? É importante a gente ter essa visão. E 4, né? O que a gente vai falar no quarto, a gente está falando sobre a questão dentro desses controle da parte da construção civil, o controle financeiro, né? O dinheiro, tá? Então é importante a gente saber, dentro de um projeto, quais são definidos aí essas etapas que envolvem o financeiro, tá ok? Dentro dessa aula, pessoal, então a gente falou um pouquinho da contabilidade na construção civil, quais são os detalhes que fazem a diferença, que às vezes a gente esquece basicamente de colocar aí no papel, tranquilo? Então essa é a nossa primeira aula, tá? Nós vamos agora passar para a segunda aula, basicamente aí por uma revisão rápida, como eu falei para vocês, é uma revisão rápida, ela não é demorada, tá? Só para vocês terem ideia aí do que a gente está falando de um contexto geral de custos para
construção civil, tá ok? Bom, na aula 2, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre o plano de contas, né? Falamos sobre o centro de custo, controle de estoque. Então é importante a gente saber esse assunto. O que é um centro de custo, né? E a gente colocou para vocês aí sobre as razões de utilizar principalmente já uma definição do centro de custo, tá? Então a gente sabe que a construção civil, ela tem algumas particularidades, tá? Que pode se tornar complexa. E para me amenizar, diferenciar, implantar um centro de custo, tá? O que é o centro de custo, pessoal? A gente dividir as etapas, tá? Como se fosse um projeto de uma casa, como vocês estão vendo aí na imagem. Então nós temos o banheiro, a suíte, a cozinha, né? Temos o quarto, a sala, a garagem e definir o que vai ser gasto por cada, né, cômodo desse. Esse é o considerado centro de custo, ou seja, tem funções, né? Existem funções na organização, na empresa. Então temos as funções alocadas na administração e aí subdivide funções técnicas, comercial, financeira, segurança, contábeis, que deve ter, né? Deve ter aí um centro de custo bem definido, tá? Então, pessoal, a gente sempre fala, a diferença entre o exemplo da residência e a construção civil é que no segundo caso, cada centro de custo também vai gerar uma receita, ou seja, afinal, sem faturamento, não há empresa que vá sobreviver. Então é importante a gente analisar essa parte, tá? Dentro dessa questão, a gente fala do plano de contas, que vai exercer aí para dentro de uma empresa um papel semelhante ao fluxo de caixa, tá? Ou entrada e saída. Então é importante vocês saberem a classificação da conta, tá? Que vai servir basicamente aí com base para as demonstrações contábeis. Por isso que eu falei, né? Vocês já aprenderam lá em contabilidade geral 1, geral 2, questão do débito e crédito, aprenderam operações com mercadorias. E isso a gente fala basicamente resumidamente aqui nos cursos para construção civil, tá, pessoal? Então a gente entra aí na parte mais de gestão, tá ok? Bom, dentro dessa questão, segundo o Coutinho, ele fala, né, que esse trabalho é disciplinado pelas resoluções. Então a gente tem que seguir o quê? Regras, tá? Então cada regra tem um ponto de partida, principalmente aí das leis, né? Nós temos algumas leis quando é prestação de serviço, lei municipal, quando é operação de mercadoria, né? Trânsito aí estadual e os impostos com o governo federal também, tá? Então é importante, pessoal, ter um plano de contas. A gente sabe que existe muitos modelos de plano de contas e é importante a gente já adotar um que vai ser específicos aí para a empresa. Eu encontro, às vezes é difícil, né? Porque você encontra um plano de contas mais complexo, ou seja, mais completo. E é importante você adequar, principalmente aí para a empresa, tá? Pessoal, é importante antes de aplicar um plano de contas, né, na empresa, é importante entender, tá? Então, nós contadores, vocês futuros contadores, têm que entender o que vocês estão alocando, que tipo de conta. É no ativo circulante, não circulante, passivo, passivo circulante ou patrimônio líquido. A gente tem que saber, né, sobre aí os tópicos realizáveis a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível, que cada conta representa dentro de uma construtora, tá? Uma dica importante que a gente falou na nossa aula é quando da elaboração do instrumento de controle, é usar o meio termo, tá? Não ser muito analítico e nem ser muito sintético, tá, pessoal? Então, existem essas questões aí que a gente faz e às vezes acaba errando aí na elaboração das demonstrações, tá? Primeiro, definir quais são meus ativos, meus passivos, como eu falei para vocês, tá? Quais são os, né, os clientes que envolvem, os créditos, os bens, maquinários, entre outros. Temos a questão dos passivos, é importante a gente verificar essa questão. E da parte de custo, o que está envolvido na construção civil, né? O que vai ser utilizado, tá? Então é importante a gente ter em mente essa parte aqui. E aí a gente colocou a definição do custo direto e indireto, vocês já sabem, eu acredito, né? São questões aí básicas que a gente passou para vocês não ficarem na repetição. Então, basicamente, só para a gente entender. Só para vocês terem ideia, pessoal, dentro dos custos diretos, como a gente colocou, representa de 70% a 90% do gasto total da obra, tá? Então é importante a gente analisar esses itens. E já os custos indiretos de 10% a 30% do valor total. E aí a gente colocou um exemplo, né? Imagina você esquecer de orçar 20 mil em uma casa com valor total de 100 mil, né? Nesse caso ainda a gente foi aí, vamos dizer assim, não tão assim complexo, né? Com esse valor de 20 mil, mas se fosse 30%, seria 30 mil reais que eu teria errado, principalmente na alocação dos meus custos indiretos. A gente colocou alguns exemplos de receitas, tá? Isso a gente pode cobrar em aula também.
Falamos um pouquinho sobre o centro de custos, o que representa de um conjunto total, tá? Sobre essa forma de como eu utilizar, tá? Então, o centro de custo ele pode ser entendido como uma unidade dentro de uma empresa. Existem subdivisões, né? Que vai facilitar basicamente o fechamento dessas informações, tá? Então, serve para quê? Para deixar os diversos setores de uma empresa com mais autonomia. Ou seja, coloca um gerente, um diretor, que ele vai estar definindo algumas regras, é claro, do seu superior. Tranquilo? Então, pessoal, é importante, a gente colocou aqui um pouquinho do centro de custo na organização da empresa, tá? É importante vocês verificar essa questão. Sobre a questão, a importância dos treinamentos, cursos e palestras, principalmente para os trabalhadores da construção, tá? Principalmente vai reduzir aí a questão dos acidentes de trabalho, né? A questão aí dos afastamentos. Então, é importante a gente pensar nisso também. Por quê? Porque envolve a parte do custo, tá? E aí eu coloquei aqui como utilizar o centro de custo, tá, pessoal? Algumas dicas importantes, principalmente para quem vai trabalhar nessa área, tá? Então é importante ter essa união. Para quê? Para que não esteja, né, você não tenha, não esteja aí ocorrendo dores de cabeça durante a execução da obra, tá? Então, o centro de custo ele é importante. Para quê? Para todos os negócios. Isso não é só na construção, é na parte do comércio, na parte da indústria, na parte rural. Então, é necessário a gente compreender um pouco sobre isso, tá? Então, a gente fala aí de uma forma geral sobre a questão de como controlar e dar certo, tá? Então, os benefícios de se usar o centro de custo. A gente tem aí alguns benefícios importantes, tá? Vai melhorar o processo produtivo, como eu falei para vocês. Dentro desses tópicos, a gente fala sobre a questão de obter o sucesso, tá? Então, além de melhorar o processo produtivo, nós temos a questão da diminuição, ou seja, redução de custos e despesas, tá? Por quê? Porque é o que a gente quer isso, reduzir para que tenha o quê? Um lucro maior, tá, pessoal? Então, a gente sabe, maior eficiência, maior qualidade, menor custo, tá? Então, além de diminuir empresas, faz com que as metas sejam alcançadas, tá? E aí a gente até colocou, né, mensuráveis, específicas, temporais, alcançáveis e significativas, tá? Dentro desse tópico, a gente sempre fala, né, para a gente alcançar aí um objetivo, a gente tem que traçar metas, tá? Então, traçando metas, a gente tem aí basicamente o nosso objetivo alcançado, tá? Dentro dessa questão, a gente falou um pouquinho do controle de estoque, tá? É muito importante dentro do planejamento, vai impedir aí principalmente eventuais atrasos, tá? Por falta de algum material. Então, se tem também, se você tem planejamento, você tem um controle, né? Ou deve ter o controle de entrada e saída desses materiais, é importantíssimo, tá? Então, existe um documento de entrada, saída, transferência, entre outros. Temos aí a questão, principalmente das saídas, né? E também o estoque mínimo. O que é o estoque mínimo, pessoal? Aquele estoque que deve estar ali para executar um tipo da etapa da obra, né? Um tipo de serviço ou etapa da obra. Existe uma fórmula, tá? O que é o estoque mínimo? É o consumo médio de materiais diário vezes o tempo de reposição. Aí a gente colocou aqui, né? Passou para vocês basicamente o que seria isso, o que representa o cálculo dessa parte do cálculo do estoque mínimo, tá? É importante a gente observar principal sobre isso. Dentro do estoque mínimo, a gente deve fazer o quê? Uma boa descrição dos materiais, que vai ajudar, que vai facilitar também e muito a nossa vida, tá? Descrever, pessoal, sempre fazer a descrição, principalmente de todos os materiais que vão ser utilizados na obra. Saber as quantidades, né? Por isso que o orçamento é para isso, né? Então a gente faz o orçamento, basicamente nós temos aí a planilha, né? Do que vai ser utilizado, então a gente vai saber a quantidade certa, tá? Lembre-se, pessoal, é importantíssimo essa questão do planejamento e garantir também a segurança do estoque, né, pessoal? Por quê? Porque material hoje está caro e material virou aí como se fosse ouro. A gente tem que cuidar muito para furto, para extraviar, para estragar, tá? Então é importante a gente ter essa análise geral. E gerenciar a organização e armazenagem também, tá? Não é só jogar de qualquer jeito no pátio lá da obra para ser utilizado posteriormente, tá? Então, gerenciar faz parte também dessa questão da gestão, tá? E investir em tecnologia, tá, pessoal? Hoje a gente sabe que existem várias tecnologias que vêm aí melhorar o desempenho e auxiliar a parte de gestão
de custo na construção civil, tá? É importante a gente pensar nisso. Investir em tecnologia, porque tecnologia vem agregar valores e diminuir essa questão de custo, tá ok? Bom, então essa foi a aula 2, basicamente só para vocês aí relembrar um pouquinho. Como eu falei para vocês, a aula é rápida, né? Porque é uma revisão, tá, pessoal? Não tem o porquê a gente ficar aqui batendo muito na tecla, tá? E aqui a gente fala, né, nessa última aula, que vai ser as 3 aulas referente à nossa prova de sábado, tá? De amanhã, o uso da tecnologia e análise dos resultados e indicadores financeiros na construção civil, tá? Então a gente sempre fala, né? A cada dia que passa, a tecnologia na construção ela vem evoluindo e é um diferencial. As empresas têm que adotar essa parte. Então é necessário entender os processos de planejamento e controle com automação e integração, tá? A gente sabe que se passou em muitas transformações durante o decorrer das décadas, né? E sobre essa questão da construção civil, até mesmo a parte de segurança do trabalho. Como vocês podem ver, né, nessa imagem aí sobre a questão segurança do trabalho zero, né? E isso teria um custo muito alto para a empresa, apesar que naquele tempo não se tinha aí muito consideração pelo colaborador, tá? Então a gente sabe que existe algumas transformação da construção civil em todos os âmbitos, tá, pessoal? Principalmente pela automação industrial e o uso de robôs. Então é importante a empresa pensar nessa questão. Essa imagem eu coloquei basicamente para vocês entenderem que a tecnologia está em todos os lugares, né? Quem não queria ter uma máquina dessa para reboco, para fechamento de parede, que seja, né? Para concretagem. Então, essa imagem retrata aí a tecnologia na obra, tá? Não é tão barata assim, mas basicamente vai trazer aí um melhor conforto e agilidade na execução do serviço, tá? E aí a gente falou um pouquinho dos projetos, né? Também software modernos para fazer os projetos, pessoal, errar. Aí existem simulações de carregamentos, deformações, cálculos estruturais e materiais é o que a gente quer, né? O quanto vai gastar dentro de uma obra. Então esses programas, né, esse software vão trazer aí uma definição total, tá? Então desde a tecnologia na fase do projeto até o acabamento, isso é essencial, tá? Tecnologia na gestão de obra e do cronograma, isso aqui também é muito importante a gente ver sobre essa questão da aplicação, vai permitir o administrador da obra, né, ou o engenheiro encarregado, uma melhor análise e uma tomada de decisão, tá? Dentro dessas questões, pessoal, a gente fala que o uso da tecnologia hoje vai favorecer todo mundo, né? Antigamente existia aí, às vezes, para um setor, para uma área, a execução de uma etapa da obra, um exemplo de 5 funcionários. Hoje nós temos aí máquinas que faz com 2. Então reduziu 3, questão da mão de obra, né? Então é importante a gente pensar nessa parte, tá? Aqui a gente colocou alguns itens para vocês verem de equipamentos, tecnologia presente na execução da obra, então niveladora laser, tá, pessoal? Que realmente dá um valor preciso, tá? Então, existe vários hoje os modernos equipamentos que vai dar essa agilidade na construção, tá? Então, a tecnologia, ela sempre tem que estar presente em uma execução, seja parcial, total, é necessário, tá? E a gente sempre fala de uma nova cultura na construção civil. Por quê? Porque a tecnologia ela vai possibilitar o que a gente está vendo hoje, a mudança de perspectiva, né? Um controle maior, né? Tanto na elaboração das etapas e também na questão do consumo desses materiais, tá? Então, dentro dessa questão é necessário a gente pensar, né, de uma forma diferente, tá? Existem alguns benefícios da tecnologia na construção civil, tá, pessoal? É o que a gente passa para vocês. Qual que é o primeiro? Redução de custo, tá? Então, passei aqui alguns materiais para vocês verem, né, algumas máquinas, equipamentos que são utilizados hoje para dar agilidade, que basicamente reduzindo aí dias de trabalho, a gente, né, tem redução de custos, tá, pessoal? Além de redução de custos, nós temos aumento da produtividade. Isso é importante a gente saber e ver. Aumento da produtividade, tá, pessoal? É isso que a gente busca, porque aumentando a produtividade, a gente pode reduzir o chamado custo. Também aumento na segurança, tá? Então a tecnologia ela está alinhada à construção civil, porque vai aumentar a segurança de uma forma geral. Além do aumento da segurança, fortalecimento, né, nos registros dessas informações. Por quê? Além de precisas, a gente tem que ter o quê? Informações com agilidade, tá, pessoal? Então isso é importante a gente ver com uma nova visão, tá?
Dentro dos benefícios, nós temos inovações presentes aí, como os drones, tá, pessoal, que são utilizados aí para acompanhamento de grandes obras. Isso é importante. Ganha tempo, né? Quem está aí operando, né? Principalmente vai ser aí o mestre de obra ou o coordenador geral que vai estar manipulando e verificando se as etapas estão sendo construídas corretamente, também a questão da função de cada colaborador. Sensores também, tá? Quesito principalmente de segurança, isso é importantíssimo, tá? E basicamente a gente tem que colocar aí como primordial, tá? A segurança. Também tem o software de gestão integrada de uma forma geral. Então, dentro desse software, a gente tem aí vários que entra aí como de engenharia, suprimentos, viabilidade, recursos humanos, que nós vamos ver aí a questão do Cienge, tá? Que é um software aí principalmente utilizado nas construção, conhecido e utilizado na construção civil, tá? Que ele vai dar várias alternativas para que você trabalhe de uma forma mais resumida com grandes avanços. Temos o Mega Empresarial também, em soluções de gerenciamento. Temos o Versato, tá, pessoal? Principalmente para gerenciamento de obra, controle financeiro. Temos o Global Tech, tá? Então, assim, existe aqueles com foco nas necessidades, principalmente gerencial, como eu falo para vocês. Então, o custo para a construção civil nada mais é do que você ter o quê? A gerência. Temos o Uno RP, tá, pessoal? Então, existe aí ele para diversos segmentos da indústria e construção civil, tá? E, entre outros, nós temos aí, basicamente, vários sistemas que vai estar nos auxiliando, tá? Temos aqui, né, dentro dessa questão aí que a gente falou, né, dos itens, dos benefícios da tecnologia, nós temos análise dos resultados. Então, através da utilização, você pode fazer uma análise posteriormente, tá? Dentro dessa questão, nós temos os indicadores, que aí envolve desvio de custo de obra, de prazo de obra, planos concluídos, entre outros, tá, pessoal? Não vou ler todo aqui, mas vocês podem ver aí nos slides que está postado no portal Cigar, e até a questão do percentual de funcionários treinados. É importante a gente verificar essa questão, tá? Então, a análise de resultado nada mais é do que você vai mensurar e verificar se está dentro do acordo que você organizou, ou seja, buscou o objetivo, tá? Então, é necessário a gente analisar. E a gente fala que para facilitar o controle de uma forma geral, é necessário procedimentos de análise, tá? De cada indicador, ou seja, formalizados, partindo dos critérios como indicador, objetivo, procedimento, a fórmula, período, responsáveis e as definições como um todo. E aí passamos quais são os principais KPIs, né, da construção civil, ou seja, indicadores. Então nós temos aí o percentual de planos concluídos, chamado PPCs, temos a questão também, né, além do percentual de planos concluídos, as taxas de perdas, que é calculado também para você verificar se está indo muito bem a obra, tá? Além das taxas de perdas, pessoal, nós temos também aí relacionado a questão, né, do que a gente fala da perda, nós temos o desvio de custo da obra também, tá? Que aí entra a questão do custo real, custo orçado, e aí se tem um percentual, tá? Que entra dentro dessa questão que a gente fala da parte do desvio de custo, nós temos o desvio de prazo também como análise de resultado, tá? Então, tudo aqui a gente está passando de uma forma mais rápida, mas só para vocês terem ideia do que isso representa como análise de resultado. E também nós temos a taxa de acidente de trabalho, que é um indicador que deve ser acompanhado com muito carinho. Por quê? Porque é através dos colaboradores que nós temos aí a execução das obras, tá? Dentro dessa questão, nós temos indicadores financeiros da construção civil, e a gente passou para vocês que começamos com o indicador financeiro caixa, tá? Resultado bruto, que é a margem bruta, depois passamos para os resultados operacionais, que aí entra a questão da margem operacional e da parte de rentabilidade também. E aí a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, que é um fator principal, e o que as empresas querem mais, né? Lucratividade. Então, você tem meta, você tem redução de custo, basicamente você vai ter um lucro, além do geração, né, de caixa que a gente fala, ou seja, dinheiro. Isso é muito importante como indicador financeiro, tá? Então, é importante a gente verificar essa questão como um todo, beleza? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, é uma aula muito rápida, resumo, tá? Se vocês tiverem aí dúvida, vocês podem estar aí entrando em contato com a gente posteriormente, tá? Faça uma lida, uma leve leitura, lê, né? Então, se você lê o conteúdo, você vai entender
posteriormente aí se ficou alguma dúvida. Se surgir, se continuar ainda, vocês podem estar nos procurando. Tranquilo? Pessoal, basicamente é isso, tá? Quero agradecer aí vocês que nos acompanharam, né? E não se esqueça, tá, pessoal? Amanhã a nossa prova, tá? Então começa às 5 da manhã, termina às 23h59 do sábado, tá? Vai ter 2 tentativas, vai ser questões objetivas, tá? E basicamente vai ser 20 questões. Objetivas, 2 tentativas e 20 questões. Valor máximo, 5 pontos, tá? Então, basicamente, vocês não deixem de fazer com calma. Eu sempre oriento os alunos a fazer o mais cedo possível, tá, pessoal? Existe algumas instabilidades aí no CIGA, então é importante que vocês façam o mais cedo possível. Por quê? Porque essas atualizações acontecem aí após as 10 horas, depois das 3 horas, então é importante vocês verificarem esse tempo aí, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa prova a todos. E aí, na segunda-feira, a gente já publica notas que vocês, né? A nota aí que você tirou nessa primeira nossa avaliação de custo para construção civil. Grande abraço e até mais.